Olá, seja bem-vindo a mais um AvanteCast. Hoje nós vamos apresentar para você um modelo de negócio inovador, tecnológico e que tem revolucionado o mercado brasileiro dentro do segmento de saúde. E para isso, convidamos dois especialistas no setor e franqueadores e que estão aqui conosco, vieram diretamente do Rio Grande do Sul para falar um pouco sobre negócios e também sobre saúde para nós. Estão aqui presentes Matheus Ferrarese, profissional de educação física com especialização em fisiologia do exercício, mestre e doutor pela UFRGS, com estudos em eletroestimulação neuromuscular e seus efeitos. Atuou por mais de 10 anos no mercado de academias, tendo gerenciado uma grande rede por 6 anos. E em 2017, formatou e ministrou o primeiro curso no Brasil sobre eletroestimulação neuromuscular de corpo inteiro, treinando mais de 800 profissionais até hoje. Atualmente é o presidente do Simpósio Brasileiro de Eletroestimulação de Corpo Inteiro e também sócio da Perforce, Academia de Eletroestimulação. E também o seu sócio e fundador, Henrique Uve, fisioterapeuta e advogado, empreende há mais de 18 anos na área de fisioterapia, atua também no setor de educação, onde é sócio proprietário de escola de pós-graduação com foco na área de saúde. Foi conselheiro do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região do Estado do Rio Grande do Sul, 2010-2014. Sejam bem-vindos, Matheus, Henrique, é um prazer enorme estar aqui com vocês e contamos também com a presença do Lucas Camargo, seu fundador da Avante Franchise, empresa especializada em formatação, gestão e expansão de grandes redes no Brasil. É um prazer enorme ter vocês aqui para poder falar sobre esse negócio inovador da Perforce. Sejam bem-vindos. Muito obrigado Lucas, Rodrigo, muito obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer para nós poder falar sobre o nosso negócio, né? Eu e o Henrique, a gente já é parceiro aí há um bom tempo e cada vez mais, a cada ano que passa, nos dá mais prazer falar sobre o nosso negócio, porque o nosso negócio, acima de tudo, ele é um negócio que impacta na saúde das pessoas. Então, quando a gente vê que tem as pessoas que estão sendo impactadas lá na ponta, gostando do nosso negócio e ainda as pessoas entendendo que como negócio é vantajoso, isso nos traz muito prazer, muita satisfação. Então, poder usar esse espaço aqui para a gente conversar um pouco mais sobre negócios na saúde, é com certeza um prazer. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, né? Eu e o Matheus, como o Matheus falou ali, essa é a nossa vida, né? A gente passa o dia todo falando sobre eletroestimulação, estudando eletroestimulação, né? E dando hoje toda a parte de consultoria para os nossos franqueados, né? Então, para nós é um dia normal da nossa vida aqui, que a gente está aqui conversando de novo aqui sobre isso. Prazer. Maravilha. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Matheus. Obrigado, Henrique. Tenho certeza aí que esse AvanteCast vai ser um sucesso, o melhor podcast focado no franchise do Brasil. Então, vamos lá. Exatamente, né? E com autoridades aí dentro do segmento. Matheus, Henrique, quando a gente fala hoje em eletroestimulação, é muito comum ainda as pessoas terem aquela visão daqueles equipamentos voltados apenas para emagrecimento ou a parte muscular. Mas a gente sabe que a eletroestimulação hoje ela é muito mais do que isso. Vocês, como especialista, poderiam dizer para nós e para o público que está assistindo o que é a eletroestimulação? Então, de forma geral, a eletroestimulação ela é tudo aquilo que se passa lá na TV, só que, infelizmente, o marketing dá uma distorcida em algumas coisas, com o intuito, às vezes, de vender e acaba, eventualmente, até queimando, né, todas as possibilidades do equipamento. Mas o que acontece? Pensando no nosso corpo, para qualquer movimento que a gente vai fazer no nosso dia a dia, esses movimentos eles vêm de um estímulo elétrico que vem lá do nosso sistema nervoso central. Então, para eu fazer esses movimentos simples de braço aqui, meu sistema nervoso central enviou um estímulo elétrico, passou lá nos meus nervos, lá, e foi chegar no meu músculo e meu músculo contraiu. Então, a eletroestimulação nada mais é do que a gente utilizar um equipamento externo que vai simular ou mimetizar esse estímulo elétrico com o intuito de fazer o meu músculo contrair de forma involuntária. E no momento que eu tenho essa noção de que eu consigo contrair um músculo de forma involuntária, depende do ajuste que eu der nesse estímulo elétrico, eu posso gerar estímulos tanto para ganhar massa muscular, para gerar mais força, para promover emagrecimento, para promover aumento de circulação sanguínea na região.
porque o meu corpo funciona com estímulo elétrico. E basicamente eu estou usando uma tecnologia para simular esse mesmo estímulo elétrico, só que sem a necessidade do meu sistema nervoso central mandar esse comando. Então, pensando dessa forma, a gente tem um amplo campo para poder utilizar a eletroestimulação, desde o ambiente hospitalar, onde eu tenho a reabilitação. Pensem num paciente que eventualmente está acamado, está sem possibilidade de fazer um determinado movimento, eu consigo usar essa tecnologia para promover essa contração muscular de forma involuntária, até pessoas saudáveis, né, entre aspas, pessoas sem nenhum tipo de comprometimento, para promover melhora de condicionamento físico, por exemplo, ou até grandes atletas, onde eu preciso gerar um estímulo além do que ele consegue promover de forma voluntária. Então, no momento que eu entendo que meu corpo funciona com estímulo elétrico, dependendo da forma que eu ajustar esses parâmetros dentro desse equipamento, eu consigo transitar aí desde a reabilitação até a alta performance usando essa tecnologia. Então, não quer dizer que aqueles equipamentos que a gente vê na TV não utilizem eletroestimulação, mas geralmente são equipamentos que estão muito mais para marketing, com parâmetros reduzidos, mas eventualmente até fazem algo semelhante, mas que são para público leigo, né, com parâmetros pré-definidos que, assim, sendo bem sincero, não vão levar a grandes resultados. Assim, é diferente do que a gente trabalha, mas, a grosso modo falando, também utilizam a eletroestimulação. Né? Perfeito. E hoje, com certeza, o pessoal que vai na academia acaba procurando vocês também. Quais os efeitos hoje da eletroestimulação muscular, se você for comparar com outros métodos que as pessoas usam para ganhar, por exemplo, massa muscular e ganho de força também? Eu acho que a gente pode pensar, a gente sempre fala para quem nos procura, né? A gente pensa com os mesmos objetivos que a gente teria numa academia. Então, se o objetivo é ganhar força, emagrecimento, potência, independente do objetivo que você tem, objetivos de condição física, a gente consegue buscar com a eletroestimulação. Mas a gente tem algumas vantagens em relação à tecnologia, como, por exemplo, conseguir estimular um grande volume muscular de forma simultânea. Com isso, a gente consegue reduzir bastante o tempo de treino, mas principalmente pelo nível de tensão muscular que a gente consegue promover, pelo nível de estímulo muscular que a gente consegue promover, a gente consegue, além do treino, da sessão ser curta, a gente consegue fazer poucas sessões por semana. Então, hoje, a gente, com treinos de 1 ou 2 vezes por semana, de aproximadamente 20 minutos, a gente consegue entregar resultados muito semelhantes ou até maiores do que os resultados entregues numa academia convencional, por exemplo. Então, tudo vai depender do objetivo do nosso aluno, do nosso cliente, mas a gente consegue buscar as mesmas coisas que as pessoas buscam numa academia convencional. E daí, além disso, tem algumas outras vantagens, né? Como, por exemplo, a gente não precisa utilizar carga, né, peso externo, então a gente tem um menor estresse nas articulações, então a gente consegue trabalhar com um público que eventualmente tem mais idade, já tem uma artrose, um desgaste ali articular, uma hérnia, alguma coisa assim, e que numa academia convencional talvez não consiga fazer um trabalho mais de força, porque tem que colocar mais peso, e a gente com a eletroestimulação consegue promover um recrutamento dessas fibras musculares mais de força, sem precisar colocar um peso lá nas costas da pessoa, por exemplo. Então, essa é uma outra vantagem. E daí tem inúmeras vantagens que a gente pode explorar um pouco melhor aí ao longo do papo, mas, por exemplo, o próprio ambiente que a gente utiliza, que ele é mais exclusivo, é geralmente uma pessoa por vez, então acaba atraindo o público que não se encaixa num ambiente tão de academia com mais gente, né? Então tem algumas vantagens nesse sentido também. Mas tentando responder mais diretamente a tua pergunta, a gente consegue atingir qualquer resultado que se busque em uma academia convencional. Só que daí sempre com a vantagem de tempo e eficiência, né? Perfeito. Vocês hoje também são criadores do Simpósio Nacional Brasileiro e você hoje é considerado também como uma referência aí dentro do mercado, tendo treinado mais de 800 profissionais. Esse ano vocês vão fazer novamente o simpósio. Há quanto tempo ele já existe dentro do mercado? Como é esse simpósio? Que tipo de profissionais participam? E quais são as novidades aí que vocês estão trazendo para o próximo? Então, quando eu e o Henrique a gente pensou em criar o simpósio,
ele vem muito lá atrás, né? Porque eu tenho um viés mais acadêmico também, né? Eu segui mestrado e doutorado, o Henrique tem uma faculdade de pós-graduação, então a gente aposta muito na educação. Então, um dos diferenciais do nosso negócio é justamente a parte técnica, científica, a educação do nosso público, né? O pessoal que trabalha com a gente. E um dos pontos que o pessoal acabava, né, um tempo atrás, questionando muito era o número de artigos científicos, publicações científicas que respaldassem de fato a tecnologia. Então, a gente resolveu, enfim, usar, né, a nossa rede aí de conhecidos e por a gente trabalhar na área e começar a chamar as pessoas que mais fazem pesquisa nessa área. Então, a gente, agora, mês que vem, a gente está lançando tá saindo o 4º simpósio brasileiro e por ele já passaram e seguem passando os maiores pesquisadores do Brasil e do mundo, né? Então, já passou por ele, por exemplo, o professor Kemmler, que é o maior pesquisador do mundo, é um alemão, que é o cara que mais publica no mundo sobre eletroestimulação, já palestrou, o professor Filipovic, esse ano vem o professor, também é um alemão, esse ano vem o professor Amaro, que é um espanhol. Então, a gente faz contato e busca trazer as pessoas que de fato estão na vanguarda da pesquisa com essa tecnologia para mostrar que, na verdade, o que falta hoje não é pesquisa, é conhecimento de onde achar essa tecnologia, porque as pessoas estão falando que não funciona sem nem ter ido buscar o estudo, né? Então, hoje a gente tem muita base científica e a gente oferece, então, nesse evento, um momento de muito fácil acesso, ele acontece todo online, ele fica uma semana disponível para quem não consegue assistir ele ao vivo, justamente para a gente fomentar aí essa disseminação do conhecimento para que antes das pessoas falarem que não funciona, as pessoas busquem entender um pouco do negócio, porque de fato tem muita base científica por trás aí do que a gente utiliza. Bacana. E eletroestimulação não é algo novo. A gente diz que é inovador porque dentro do segmento e voltado como negócio, sim, algo que está ganhando força agora dentro do Brasil. Mas há quanto tempo já existe, né? Eu tenho certeza que nos seus estudos você tem um histórico também da eletroestimulação no mundo. Há quanto tempo já existe, Matheus, a eletroestimulação? Fala um pouco aí dessa história também até a gente chegar nos dias atuais hoje. Certo. Para a gente pegar registro histórico mesmo, a gente pode voltar lá em Galeno, antes de Cristo. Tá? A gente pensa em eletroestimulação, antes se falava muito em eletroterapia. Se usavam correntes elétricas para fins de analgesia e terapia. Então, antes de Cristo, a gente pode pensar, mas nem tinha energia elétrica ainda, né? O que tem na literatura, então, mostrando isso? Na verdade, o que tem é as pessoas tratando dores, desconfortos corporais com peixes, com animais que geravam descargas elétricas. Então, tem o peixe torpedo ou o bagre do Nilo, que são peixes que geram descarga elétrica. Hoje, quando a gente vai estudar a história da eletroterapia, a gente vê desenhos das pessoas. Imaginem alguém sentado assim e a pessoa vai lá e bota uma arraia na cabeça da pessoa ou larga a pessoa mergulhada num tanquezinho cheio desses bagres do Nilo e eles começam a emitir descargas elétricas, a pessoa tem um entorpecimento da região, diminui sensibilidade e relata que para de sentir um determinado dor ou alguma coisa que ela vinha sentindo. Então, o estudo da eletroterapia ela é muito anterior à própria invenção da criação da energia elétrica artificial, né? Então, mais dentro dessa linha que a gente conhece, saindo da terapia e começando a pensar em performance física, a gente vai ali para a década de 70, 80, com os soviéticos, com Yakov Kots, que é o criador da corrente russa, que é algo que chegou muito forte nas clínicas de estética, inclusive no Brasil, onde os caras mostraram que conseguiam aumentar muito a força de atletas olímpicos. E a partir daqueles primeiros estudos, onde mostraram atletas de alta performance, melhorando força em pouquíssimo tempo, o protocolo que eles realizavam era só 10 contrações com uma determinada corrente elétrica e mostrando incrementos de 30% de força de extensão de joelho, por exemplo, do músculo da coxa. Então, o mundo começou a virar, e foi bem no ano que, o ano seguinte, eles ganharam dos Estados Unidos, a União Soviética ganhou dos Estados Unidos no quadro de medalhas da Olimpíada. Então, se a gente vai estudar a história da União Soviética, o segredo de estado do esporte da União Soviética na época era a corrente russa. Embora a gente sabe hoje que tem doping, né? A União Soviética é toda envolvida em um monte de escândalo,
mas a literatura traz a corrente russa, ou o uso da eletroestimulação como grande diferencial. Então, ali o mundo abriu os olhos para, além de analgesia e reabilitação, a gente pode pensar também em ganho de performance com esse tipo de tecnologia. Então, a partir dali, começaram a surgir equipamentos mais comerciais com esse intuito. E daí, essa linha de equipamento que a gente está falando hoje, ela tem a mesma base de corrente elétrica, porém hoje com uma logística muito mais fácil. Hoje a gente veste uma roupa inteira, em 2 minutos a gente tem um monte de eletrodo ligado aí no nosso corpo. Então, essa abordagem de uma roupa que surge em 2007. Então, o que surgiu em 2007 não foi a eletroestimulação, foi simplesmente a forma de vestir esses eletrodos. Mas há mais de 200 anos a gente já usa, só que a gente colava direto na pele, aí tinha que usar fita adesiva, tinha um monte de coisa que acabava dificultando um pouco a logística. Então, em 2007 surgiu uma abordagem mais simples de vestir. Mas a corrente elétrica, ela se usa há muito mais tempo, por isso que a gente consegue garantir que existe toda uma base científica comprovando uma série de achados que a gente vê na prática nos nossos alunos, né? O que falta hoje, talvez mesmo, como você mencionou, seja parte do conhecimento, né? Das pessoas entenderem todos os benefícios da eletroestimulação. Os negócios cada vez estão crescendo mais, não é à toa que a Perforce vem crescendo absurdamente dentro do mercado, e as pessoas entenderem realmente todos esses benefícios. E recentemente até vocês estão fazendo também na Santa Casa de Porto Alegre, o hospital mais antigo do Rio Grande do Sul, estudos lá dentro, né? Inclusive vocês passaram recentemente no Jornal do Almoço também, foi feita uma matéria mostrando o potencial da eletroestimulação e como isso tem sido usado em pacientes que estão na UTI. Como é que tem sido isso para vocês? Quais resultados esses pacientes estão obtendo e quais tipos de doenças, enfermidades que vêm sendo tratados, né, e que a eletroestimulação tem feito a diferença e que, claro, que vocês estão fazendo parte também nesse hospital. Gostaria que vocês também falassem isso para o nosso público. Claro. Então, como eu trouxe aqui, né, que eu e o Henrique, a gente criou um negócio pensando em não desvirtuar a questão acadêmica, né? Então, a gente gosta de falar que antes de ser empreendedor, a gente é técnico de saúde. Eu sou da educação física, o Henrique ele é fisioterapeuta. Então, a gente quer ganhar dinheiro, como todo mundo, a gente quer ter sucesso na profissão, pensando na resposta ali, no retorno financeiro, mas antes de tudo a gente quer promover saúde. Então, a gente tem como missão da nossa empresa, desde o início a gente criou essa missão, que é ser a melhor empresa de eletroestimulação para o maior número de pessoas possível. Porque a gente entende que se o nosso produto ele promove saúde, não adianta nada a gente ter um produto muito legal e impactar 30 pessoas aqui. Se o produto é bom, ele traz um mundo melhor, traz pessoas mais saudáveis, quanto mais pessoas eu atingir, melhor. E para isso tem várias formas da gente fazer. A gente pode chegar pela nossa empresa mesmo, abrindo mais estúdios, mas a gente pode também simplesmente fomentando estudos científicos que vão fazer essa eletroestimulação bem aplicada chegar ao maior número de pessoas. Então, a gente tem... o meu mestrado, inclusive, foi com doente renal, então a gente utilizava eletroestimulação durante a hemodiálise dos pacientes. E agora a gente conseguiu uma parceria, é uma parceria tripla, né? Então, o pessoal da Mirra, que é a marca do equipamento que a gente utiliza, que é um equipamento alemão, a Perforce e a Santa Casa. A gente uniu forças para colocar equipamentos dentro da Santa Casa, dentro do hospital. E hoje a gente tem lá 2 estudos de doutorado e um de mestrado acontecendo com pacientes pré- e pós-transplante pulmonar, fibrose pulmonar e doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, qual é a ideia, né? Quando esses pacientes eles chegam nesse nível de doença, para eles entrar numa fila de transplante, por exemplo, eles são obrigados a cumprir um programa de exercício físico dentro do hospital, para eles se manter capaz de receber um pulmão, né, e fazer parte do processo. Então, a ideia é a gente oferecer uma nova tecnologia tanto para melhorar a resposta física desses pacientes, né, para eles terem uma adaptação melhor ao transplante, para eles terem uma recuperação melhor, mas também com uma possibilidade de um negócio mais rentável para o hospital. Porque quando a gente pensa que se a gente conseguir mostrar que fazendo uma vez 20 minutos eu consigo manter os parâmetros de saúde da mesma forma do que as pessoas fazendo 2 ou 3 vezes por semana aquele programa,
Pensa que quando é no SUS, eles vêm com as vans da prefeitura, eles vêm com o transporte lá da cidade, eles passam o dia lá, e é um monte de gente atendendo. Então, a gente, de forma alguma, quer diminuir o atendimento, mas daqui a pouco é uma outra coisa, uma outra forma de ver a pesquisa também. Então, além de entregar mais saúde, que eventualmente a tecnologia pode proporcionar, pode ser um negócio mais barato, digamos assim, para o hospital, no momento que eu consigo entregar a mesma possibilidade de saúde com um menor número de atendimento, menor número de funcionários envolvidos. Então, tudo isso são linhas de estudo que estão sendo desenvolvidas, né? Então, só para fechar esse assunto, como é que iniciou o estudo? A primeira linha de estudo foi avaliar a segurança de determinados protocolos com essa tecnologia para essa população. Esse estudo foi finalizado agora, então se viu que os 3 protocolos testados eles são seguros, bem tranquilos de serem realizados, então se optou por um dos protocolos agora para fazer o estudo crônico, que é aquele que a gente vai ficar treinando 3 meses e ver a resposta ao longo do tempo desses pacientes, né? Então, a busca por esse estudo é justamente para a gente conseguir ir em busca do que a gente acredita. Assim, se a gente conseguir, pelo nosso negócio, fazer chegar em mais gente, mesmo que a gente não esteja lá aplicando, mas levando conhecimento para expandir para mais gente, acho que a gente está entregando também o nosso propósito aí como profissional de saúde. Perfeito. A gente tem falado bastante em oportunidade também dentro do negócio de eletroestimulação. E a partir de qual momento aí nasce essa parceria entre vocês dois para que nasça ali a Perforce como um modelo de negócio e aí sim olhando também como uma oportunidade para vocês dois crescerem no mercado? O que tu acha? A gente costuma dizer, né, que quem trouxe a ideia talvez até foi a minha esposa e a esposa do Henrique, né? Porque elas eram as amigas e a gente era os maridos. Olha aí, ó. Então, a gente chegou a se conhecer por causa delas, eu acho, né? Sim, com certeza. A gente era o apêndice, assim. A gente acabou se conhecendo, inclusive, né? Tem até uma situação que é inusitada. O Matheus estava com o casamento marcado, a minha esposa era madrinha de casamento e eu estava esperando ele fora. Porque eu não conhecia porque ele não me conhecia. Então, assim, né, a gente se conheceu através das nossas esposas, né? E depois disso, daí a gente... Vocês viram o quanto que o Matheus fala, o quanto que ele domina o assunto, né? Então, como eu tenho uma escola de pós-graduação na área da saúde, né? Eu convidei ele para ser... Ele era o coordenador de um curso lá na minha instituição lá. E aí a gente vai conversando e a gente vê, né, o quanto de possibilidades que a gente tinha. A gente sempre teve um sonho aí, né, de montar um negócio relacionado, né, com saúde, né, e que a gente sempre pudesse entregar de uma maneira diferente para as pessoas, né? Porque a gente sabe que tem diversos negócios que trabalham com saúde, mas às vezes não trabalham da maneira como a gente sempre olhou e sempre, né, a gente fala muito de cuidado, né? Hoje na Perforce a gente sempre cuida das pessoas, né? Daí o Matheus agora pode contar um pouco mais da história, porque vem lá do parente dele lá, da Alemanha. Daí, seguindo essa linha, assim, tem aquela brincadeira de na hora certa, no lugar certo, né? Aí, então, eu conheci a eletroestimulação por causa do meu estudo de mestrado, porque casualmente meu orientador era da fisioterapia, porque isso eu acho que até é um exemplo interessante do mercado hoje. Eu, por ser da educação física, a educação física não tem no currículo tradicional eletroestimulação. E eu tinha um preconceito também por não conhecer, então era muito mais fácil eu falar que não funcionava do que eu ir atrás. E daí, quando eu submeti o trabalho de mestrado lá para um fisioterapeuta, chefe lá do hospital que usava eletroestimulação, ele disse: Matheus, muito legal essa proposta aqui, mas quem sabe ao invés do exercício normal, vamos usar a eletroestimulação. E eu lembro que eu fui bravo para casa, né? O cara quer usar os choquinhos que não funcionam e tal. Aí conversei com todo mundo em casa, fui evoluindo e à medida que eu fui estudando, fui me apaixonando. Hoje eu só faço isso, né? Mas aí dentro dessa história, um outro padrinho de casamento meu, que era alemão, que morava lá na Alemanha, esse era padrinho, né? Esse era o padrinho de verdade. Daí eu falava com ele e tal sobre o meu estudo lá, e era eletroestimulação, e ele disse: Matheus, aqui na Alemanha tem um negócio que tá explodindo, meu, que é isso que tu faz, só que é no corpo inteiro.
e tem um em cada esquina e tá explodindo. Aí ele vinha no verão para cá, porque a esposa era brasileira, visitava os familiares, todo verão nos conversava, ele, monta um negócio. Aí ele ia embora, aí aquela poeira baixava e passava um ano. Daí, segundo ano, ele voltava, não tá explodindo cada vez lá, tá em tudo que é lugar. Aí eu, vou montar esse negócio. Ele ia embora e morria. Aí no terceiro ano, falamos, eu fiquei com mais vontade, só que daí na hora não sabe nem o que montar, eu pensei, vou trazer esse equipamento para cá, vou ser um distribuidor e tal. E daí ele me ligou em abril, lá na na FIBO, que é a maior feira de fitness do mundo, ele disse, Matheus, fiquei sabendo aqui que os caras tem um distribuidor indo levar aí pro Brasil, É um alemão que tá abrindo a distribuição aí e tal. Me manda teu currículo agora. Eu mandei o currículo para ele entregou pro alemão lá na Alemanha. E daí o cara lá no meio da feira marcou uma call comigo e trocou uma ideia. Falei do meu estudo. Ele falou, então, quem sabe tu monta um curso, porque eu vou chegar no Brasil e ninguém vai saber usar. Faz um curso e a gente lança o curso e eu começo a vender os equipamentos. Daí, então, eu formatei o primeiro curso do Brasil de eletroestimulação de corpo inteiro. E daí ficou um ano eu mostrando para o Henrique, nós falando. Daí eles me cederam um equipamento para eu fazer o meu doutorado com esse equipamento, que antes eu usava um outro de eletroestimulação. E ficou aquele equipamento um ano na minha casa. Aí, a cada 2, 3 meses tinha um curso. Aí, nós ia visitar uns estúdios, dava treinamento para os estúdios. Aí, chegava num mesmo estúdio, os caras já abrindo a segunda unidade. Nós treinando todo mundo, os caras abrindo segunda, terceira unidade. Vamos abrir esse negócio aí. Aí, nós sentamos, formatamos ali e abrimos. Então, foi meio que... A gente sempre falava em abrir alguma coisa, não sabia o quê. Eu estava estudando isso, chegou a oportunidade e nós entendemos que fazia sentido e... Aí sim abrimos o negócio. Em que ano que foi aberta a Perforce? 2018. 2018. 19 de fevereiro de 2018. É verdade. Legal. E você comentou que você mesmo tinha preconceito, né, com a parte de eletroestimulação. E no início ali, eu acho que até às vezes por desconhecer, como a gente mesmo diz, tem uma certa desconfiança. Vou sair de uma academia normal, vou fazer eletroestimulação, será que realmente funciona? Como é que foi esse início para vocês? Aí sim, já com a Perforce, a primeira unidade aberta, vocês começando um modelo de negócio novo, até porque eu creio que deve ser uma dúvida que às vezes as pessoas que estão buscando aí por franquias dentro do mercado, ou montar algo semelhante, será que isso dá certo? Será que realmente funciona? Quais são os desafios de você montar uma unidade que vocês passaram lá no início da Perforce? Posso falar? Claro. Então, no início, sem dúvida nenhuma, era o desconhecimento. A gente precisava fazer as pessoas conhecerem. Ninguém nunca tinha escutado falar. Só que a partir do momento que as pessoas conhecem, a eletroestimulação ela traz uma vantagem em relação a um treino convencional. Pelo padrão de recrutamento de fibra ser um pouco diferente, acho que não cabe aqui eu explorar tanto isso, mas o resultado agudo ele é mais significativo do que um treino convencional. Então, a pessoa, quando ela experimenta, automaticamente no dia seguinte ela já vai relatar algumas coisas, como, por exemplo, retenção de líquido, ela vai notar que ela vai mais no banheiro, porque a gente aumenta muito a vascularização geral do corpo, principalmente periférica, auxilia o retorno do sangue para o coração. Tem algumas coisinhas ali que são diferentes, que a pessoa, em um dia, ela nota algumas coisas. Então, essa pessoa que faz uma coisa que é diferente, que é 20 minutos, e no dia seguinte ela nota algumas coisas, ela já... Opa, esse negócio aí tem alguma coisa que é legal, sabe? Já tô menos inchado, dormi melhor e tal. E em 3, 4 treinos, mais ou menos, a grande maioria dos nossos alunos já nos relata assim, tô sentindo tudo mais durinho. Isso existe toda uma resposta, uma explicação fisiológica do tipo de fibra que a gente prioriza, que a eletroestimulação, ela obrigatoriamente vai fazer isso, mesmo quem não saiba usar, a tecnologia acaba recrutando prioritariamente um tipo de fibra que responde mais aumentando o tônus da musculatura. Então, era muito fácil convencer depois que as pessoas tinham interesse em conhecer. Então, elas vinham até nós, queriam conhecer. Em 3 treinos, eu chegava assim, em 3 treinos, tu vai voltar aqui, tu vai me agradecer. E elas voltavam e falavam, cara, eu realmente estou notando tudo mais durinho. Estou notando que eu estou retendo menos líquido. Estou notando que a minha postura está um pouco diferente. Porque, de fato, quando a gente pensa em 3 treinos, a gente não pode pensar no número. A gente tem que pensar 3 ou 4 treinos. Na verdade, ele está há 1 mês treinando.
Só que a eletroestimulação, ela necessita um treino por semana, por exemplo, dentro dessa abordagem, dessa metodologia que a gente utiliza. Então, eu não estou falando em 3 treinos, eu estou falando em 1 mês de treino. Só que na cabeça do cliente, ele só fez 3 vezes. Então, isso é meio mágico, sabe? E isso acaba conquistando o cliente. Então, isso que a gente notou no início, assim, a gente tinha dificuldade de fazer as pessoas conhecerem, mas quando conheciam, elas vinham, é novo, quero ver qual é que é. Aí, quando experimentavam, dificilmente não fechavam. Então, eu que trabalhei muito tempo em academia convencional, a gente falava isso, né? A gente notou muito que a conversão ela era muito mais fácil do que numa academia convencional. Porque ali a gente tinha um serviço de personal trainer com tecnologia de ponta, né? Há um valor acessível, né? Então, o pessoal fala que é caro, mas, na verdade, o que é caro, né? Quando a gente vê, assim, caro se eu for comparar por tempo, porque, lá o fulano cobra X para 1 hora, que é X para 20 minutos. Mas a gente não está vendendo a sessão, a gente está vendendo o resultado. Então, quando em 1 mês eu estou te cobrando a mesma coisa ou menos do que tu gastaria para treinar 4, 5 vezes por semana lá, eu estou te entregando o mesmo resultado e ainda estou te dando muito mais tempo de volta para tu fazer o que de fato tu queria ao invés de ir na academia, se torna muito barato, né? Então, eu acho que esse foi o desafio, fazer as pessoas chegarem. E depois que as pessoas chegaram, era muito mais fácil manter do que numa academia convencional. E no começo, assim, era muito boca a boca, né? Então, a gente trazia os amigos, os parentes, mandava chamar mais gente. E aí, inclusive, né, até na reportagem ali que a gente participou ali, o próprio repórter, quando ele fazia, né, ele... eu tô mexendo o meu corpo aqui, tô sentindo tudo durinho, parece que estão me empurrando. Então, esse tipo de sensação que as pessoas não tinham, isso também fascinava elas, né? Então, a gente às vezes trazia, né? Como era essa parte experimental, a gente abrindo a empresa, então era uma pessoa fazendo e outra assistindo. E aí ela via outra pessoa relatando que não conseguia dobrar e ela sentada assim, não, mas não pode ser verdade. E ela queria depois sentir. Então, isso que o Matheus falou assim, a gente passou muito por isso. Então, como é que era um produto bom de a gente mostrar. As pessoas faziam, elas gostavam. Então, na hora, né? E é um relato na hora, assim. Uma sensação boa. Então, se a pessoa estava com algum tipo de dor, no outro dia ela já voltava falando pra gente assim, eu senti que diminuiu um pouco a minha dor. Então, assim, foi fácil, né, de a gente conseguir mostrar, porque quando a gente mostra uma coisa e a pessoa gosta, né, a tendência ela volta e a tendência ela indica. Então, a gente, no começo, era muito mostrar o nosso produto, né? E a gente sempre tinha um olhar, que nem o Matheus falou, da tecnologia, né, da gente ter personal trainer, mas muito do cuidado, né? A gente sempre foi focado nisso, no cuidado com o nosso cliente, né? Então, a gente, além de oferecer para ele uma tecnologia de ponta, um profissional capacitado, era ficar cuidando desde a postura, desde quando ele entra no nosso negócio, né? De ele ser realmente o centro da performance ali, né? Então, a gente foi indo, uma pessoa foi gostando, foi indicando para outra, e a gente, no início, né, nós nem usava marketing digital, era realmente indicação. E a gente conseguiu encher o estúdio dessa maneira e ele se retroalimentando, né, depois de indicações, né? Para depois a gente começar a ir para a era digital, aí, né, nessa parte toda aí. É o melhor marketing, né? Sem dúvida. Não, e era muito engraçado, porque na primeira... a gente estava naquela do empreendedor no início, né? Vamos gastar o menos possível. Então, nós que instalamos o piso. Nós ficamos um tempo era eu, o piso. Henrique, temos fotos instalando os pisos lá, ali. colando os joelhos Nossa, tudo horrível. vermelho. Aquela economia não foi tão Empreendedor inteligente. raiz, né? Não. E daí o meu pai, a gente abriu em Porto Alegre, a capital ali no Rio Grande do Sul. Meu pai mora em Novo Hamburgo, 45 quilômetros mais ou menos da cidade. E ele vinha nos ajudar a colar o piso e coisa. Aí ele pegou e... vou começar. Vai começar o quê? Não, eu vou me matricular, né? Primeiro aluno. Daí, beleza. Aí pagou ali, aí ele foi. Só que eu sabia que ele estava ali, porque, como é que dando incentivo o negócio aquele, do né? filho tem que funcionar. Aí ele se matriculou, deu uns 2 semanas, eu acho. Aí ele viu que estava toda vez ele me ligava, e aí, matriculou alguém aí e tal. Daí ele viu que já estava andando, deu 2 semanas, ele... agora não preciso mais ir. Daí ele, não, porque é 45 quilômetros, não, é meio função pra eu ir. Deu, eu sei que tu só te matriculou porque tu queria dar a força. Ele, não, mas eu vi que vai dar certo. Deu, então vai dar certo, pode acreditar. E, cara, deu certo, graças a Deus. E pra gente sempre foi esse envolvimento, né? Porque, nem o Matheus falou assim, a gente foi, né? A gente passou por todas as etapas, né, do negócio, né? Então, a gente botou ali o piso no chão, que nem o pai dele veio nos ajudar, foi o primeiro aluno. O meu filho nasceu dia 16 de fevereiro.
do mesmo ano. Dia 19. E dia 19 eu estava lá, né? Já estava até antes, né? Porque já na tava antes. 19 ele ia, tipo assim, a data tá lá e tal, mas nós já tava botando piso antes, né? Vendendo. Abrindo CNPJ, né? É. Contratando contador, né? Então, assim, hoje a gente olhando assim, a gente vê, que nem o Matheus falou antes ali, né? Que a gente é técnico, né? Eu sou fisioterapeuta, o Matheus é profissional de educação física, né? Então, a gente sabe das dores dos profissionais, a gente passou por tudo, né? Que o pessoal já passou. Então, assim, e a gente vem do técnico depois para a área da gestão, né? Do empreendedor, né? Então, a gente conseguiu fazer todo esse caminho, né? A gente atendia, a gente cobrava o aluno, né? Então, a gente foi vendo ali, foi validando o negócio, né? Aos poucos, né? Então, até para a gente realmente, agora acertamos a mão. Não, isso aqui eu acho que pode ser melhor assim, pode ser melhor assado. Então, assim, foi muito legal, né? Então, hoje, quando a gente volta, a gente vê que esse know-how, ele vem de muito trabalho, né, cara? Vem a gente estudando, né? Vem a gente acordando de manhã, ligando de noite, passando, né? Hoje, nossas esposas não falam nem 12 avos do que a gente conversa todos os dias, né? Então, assim, para tu ver, né? Começou uma situação e hoje a gente está sempre conversando junto, né? Então, assim, e hoje a gente vê esse passado, assim, e a gente vê como foi legal passar por tudo isso, né? Porque daqui a pouco, às vezes, ou a pessoa não dá tanto valor, ou então o know-how não é tão adquirido, né? Porque, na verdade, quando a gente fala isso aqui é assim, é porque é assim. A gente fez assim e quando a gente fez assado não foi tão legal. Então, o assado a gente tirou fora, melhorou o processo e vamos fazer o assim. Não, então, mas... Inclusive, a gente ficou praticamente 2 anos com a operação de uma unidade só, né? Isso. Que era nós que tocava 100% da unidade. Aí a gente, vamos expandir, aí fomos com consultoria, pensando no modelo de expansão, depois de ter validado, né? Daí, para validar mais ainda, a segunda unidade foi uma segunda unidade própria. Aí, depois, a gente começou a ir para... A segunda unidade própria foi, de fato, a primeira no modelo de franquia, Isso, com padrão já arquitetônico de franquia e tal, para daí sim passar para... Eu acho que isso é muito importante, sim. A gente sempre pensou grande, sabe? Então, a Perforce, ela cresceu uma empresa, sabe? Então, assim, a gente, desde o nome, né, da Perforce, ela não foi o nome que eu e o Matheus sentamos na Perforce. Pô, a gente passou, contratou um outro padrinho. Esse cara é bom dos padrinhos. Esse cara é bom dos padrinhos de casamento. O outro padrinho de casamento dele, que trabalhava numa empresa, só fazia isso. Né? A gente teve rounds de nome. O nome tem todo um porquê, toda uma história. Inclusive, nesses, sei lá, 50, 60 nomes que passaram pra gente escolher. Alguns viraram nome depois de empresas. Tem umas empresas que abriram que estavam na nossa lista. Que estava ali, né? Então, a gente passou por diversos, né? Então, desde o que... Da fonética, de como funciona uma pesquisa, desde o enquadramento, se a letra é mais para frente ou mais para trás, da cor... Tudo se foi... tinha todas as licenças, né? Se tinha todas as licenças para a gente fazer, .net, tudo foi feito antes, assim, para a gente realmente, né, fazer a Perforce, né? Então, assim, isso a gente, desde o começo, já pensou assim, não, a gente vai ser grande, né? Então, já vamos começar certinho, vamos procurar, né, o que a gente tem que procurar, vamos começar com o nome, começa com o nome, depois começa com a marca. E a gente foi adiante, né? Então, Vê que a sorte privilegia as mentes mais bem preparadas, né? Então, eu posso... A gente aqui na prática. A gente pode falar assim que a gente estava preparado, né? Ou, digamos assim, a gente pensava grande. Então, assim, às vezes a gente sabe que... Às vezes o empreendedor lá no início, ele acha que às vezes não faz tanta diferença isso, né? Meu nome é tal, daí... mas fala com 2 L's, com um L, daí tu já vai passar para um amigo e o amigo já não sabe soletrar, a pessoa não te acha, né? Então, assim... tu vai trocar de estado, já existe um lá. Já existe um outro lá, a marca igual. já está licenciada, então, assim... Daí depois já... Né, daí foi um amigo meu que já foi dar uma olhada lá, que é advogado, para a gente ver, né, a marca, para a gente patentear e tudo mais. Então, assim, a gente... tendo essa visão, né, e passando, né, eu falo muito assim, a gente passou por, eu digo muito, né, a gente teve as academias, depois vieram os estúdios de funcionais, vieram os pilates, então quando a gente chegou nessa área, a gente falou assim, é essa que vai ser a nossa agora, que vai carregar a gente, né. Então, assim, a gente foi se preparando para que tudo, quando chegasse, tivesse o maior profissionalismo, né? A gente sabe que na nossa área isso é muito importante, né? Cara, a gente trata com pessoas, né? A gente é das pessoas. A gente estudou para as pessoas, a gente é do toque, a gente brinca muito, né? Às vezes eu estou falando para a pessoa, a gente toca, né? Então, assim, a gente é muito do toque. Então, fazer essa parte de gestão, assim, é um pouco mais complicada para a gente, né? Então, a gente
é muito questionador, né? A gente é muito questionador, então a gente perguntava bastante, né? E a gente sabia que quanto mais a gente fosse profissional, a gente maior entregaria depois segurança para o franqueado nosso que fosse que nem a gente, digamos, olhando para um lado de um franqueado operador, né? Então, assim, é muito legal e às vezes eu tenho que segurar um pouco para não me emocionar, porque o cara vai falando e vai se lembrando, e o Matheus é chorador, então, assim, eu falo aqui, já seguro aqui, ele vai chorar. Então, assim, isso é muito legal, porque às vezes, né, tem algumas histórias, eu fiz assim, né, e foi acontecendo. Não, a gente foi se preparando. Não se tinha tanto recurso no início, demos um jeito de pagar uma consultoria para ver como é que a gente fazia. O nome, vamos ter o nome, vamos ter a marca, um manual de marca desde o início, tudo direitinho para que a gente pudesse já, né, expandir. E para a gente, a gente tem um propósito, a gente fez um manifesto, né? A gente tem um manifesto que a gente fez lá no início da empresa ali, que para a gente né, é um norte, a gente não foge do nosso propósito, né? Então a gente sabe e a gente lê, né? Numa reunião, não sei se depois vai ter mais a gente pode conversar, mas assim, a gente sempre lê esse propósito esse manifesto pro interessado, né? Para ver se esse manifesto ele também compactua com ele entende que aquilo ali também são coisas que ele pensa, porque se ele pensa, se tem coisas ali que batem com o que ele acredita, né? Ele tem tudo para dar certo conosco, né? Porque a gente sabe hoje que o mercado às vezes é um mercado muito comercial, que às vezes o mercado vem muito, né, para a estética, não que a estética não seja importante, mas a gente trabalha muito com saúde, né? A gente não valoriza apenas a estética, né? Mas também a estética, né? Então assim, mas a saúde é o nosso maior, é o nosso norte, né? O que a gente busca, né? Então assim, a gente sempre se mantém. Então, quando temos algumas dúvidas em relação à parte comercial, marketing, a gente fala, não, isso aqui é assim, isso aqui é tecnicamente, isso aqui é validado, isso aqui a gente pode falar, isso aqui é cientificamente comprovado, tá, vamos fazer. Isso aqui não é, isso aqui é dúvida. A gente não faz. Então, assim, a gente sempre, desde o início, a gente mantém isso conosco, que a gente são nossas conversas que a gente tem diariamente. Não pode chorar, Matheus. Tô bem tranquilo. Entendeu? Então, assim, isso que eu acho muito legal na nossa empresa, sabe? A gente sabe que, às vezes, é difícil, né? A gente vai crescendo, assim, e manter isso, né, conosco, assim, mas e a gente sabe que isso dá certo, porque é lá na ponta, assim, e eu vou falando na frente, se não me cortar, nós vamos falando, porque vai vindo aqui, né? Bora, então, né? vai falando, né? Então, assim, já chegou na gente interessados em franquia que são alunos nossos. E aí, foi uma reunião, foi muito satisfatória, né? A gente falou para a pessoa que, independente do que acontecesse, para nós tinha valido a reunião, porque ela foi uma validadora do nosso negócio. Porque ela falou assim, ó, o resultado e o treinamento vocês não precisam me falar. Porque eu sei lá na ponta o que está acontecendo e dá para ver o que vocês estão falando aí está chegando lá. Então, não é nem na nossa unidade própria, é uma unidade franqueada, né? Então, assim, isso para nós é muito legal, porque isso é o sonho de toda franquia, né? A gente faz toda uma parte de suporte, né? A gente faz treinamento, a gente faz depois, né, de novo, reconhecimento de campo, retreinamento, né, e tal. Mas a gente sabe que a opinião do cara lá na ponta é o que vale, o que está sendo entregue, né? E ela sentou com a gente assim e falou na hora assim, não, isso aí eu tenho certeza, né? Vamos para a parte do business, né? Eu quero saber negócio, investimento e tudo mais, porque o resultado, então, o resultado eu estou tendo. Então, isso para a gente é muito satisfatório, como profissional de saúde que a gente é, né? Então, assim, isso para nós é muito satisfatório a gente saber que está fazendo bem e sempre tentando, né, entregar. Sem dúvidas. É legal uma dica até, né? Vocês comentaram aí sobre o azulejo, o piso, né? A dor, né? Sempre fala assim, o empreendedor, o franqueador, tudo tem dor, né? Então, assim, quem inicia, né, geralmente, né, o processo, o propósito e tudo mais, tem essa dor, né? Então, parabéns aí, né? A gente vê quão séria a empresa é, quão profissional vocês são, né? E tá sendo né, uma aula aqui, cara, pra gente aí, boa demais, né, Rodrigão? Exatamente. Tem até um ditado que diz, né, que atrás de todo CNPJ tem um CPF, e a gente sempre acha muito legal a humanização, porque, como a gente costuma dizer, a gente mexe com famílias,
nós mexemos com sonhos das pessoas. Muitas vezes vem pessoas que é o dinheiro de uma vida. Juntou ali para trabalhar, ele acredita no teu modelo de negócio, que ele pode ser transformador, que ele pode deixar ali algo para um filho, para uma filha. Então, a gente não brinca na hora de fazer negócio. E quando tem um parceiro comercial, a gente gosta muito de saber história, porque por trás de todo o sucesso, de todo o empreendedorismo, tem uma luta. Tem um pai que acreditou no sonho de um filho, tem um cara que acreditou no sonho de um sócio, no próprio sonho também, que viu um potencial de mercado, que batalhou junto para fazer crescer, que sentiu todas as dificuldades. E a gente vai entrar nessa parte de franquias, porque falar sobre suporte, performance, como é esse processo, mas é muito bacana ver essas histórias de vocês. E eu acho que o podcast, para mim, já valeu só por esse lado humano do negócio, porque eu tenho certeza que se você é capaz de se emocionar numa conversa como essa, você é capaz de se emocionar com o sucesso do cara que você vai ajudar lá na frente, porque ele vai fazer parte do teu modelo de negócio também. Então, para nós, isso é muito importante. Parabéns, né? Como o Lucas falou, mais uma vez. E eu queria agora entrar então, na parte do negócio, mesmo provavelmente dito, para a gente poder então, apresentar, cara, essa grande empresa, tudo que vocês oferecem. A gente sabe, né? Conhece vocês, sabe que realmente é um negócio diferenciado. Mas antes eu queria que o Lucas falasse um pouco também, Lucas, sobre o mercado de franquia, principalmente esse mercado fitness, saúde. Você que é um cara aí que está no meio, anos já dentro do mercado. Fala para nós como que você vê hoje todo esse potencial de mercado, como que você vê a performance também aí, para o pessoal que está nos ouvindo, que de repente, né, se já se interessou aí por conhecer melhor essa franquia aí, que com certeza vai ser a maior do Brasil. Maravilha. Bom, o mercado de franquias, do franchise, é um mercado que movimenta mais de 210 bilhões, né? E com crescimento aí de 10% a 20% todos os anos, já nos últimos 20 anos. Né? Então, a gente vê o quão seguro é esse mercado, né? A gente acabou de presenciar aqui, né, 2 aulas aí, né, de 2 grandes profissionais trazendo realmente a essência, né, desse modelo de negócio, que é o que compartilhar essa experiência, né? Então, essa curva de aprendizado que foi adquirida, e eu sempre falo, né, não é só nas coisas que deram certo, principalmente nas que deram errado, para você não fazer aquilo, né? Então, o que a gente vai fazer? Geralmente vão surgir novas tecnologias, novos formatos, novas metodologias, né? Por isso as pesquisas, né? O conhecimento. Mas o que não fazer, provavelmente você não vai querer, né, colocar isso dentro de um manual, dentro de qualquer escopo para o seu franqueado. Né? O mercado de saúde, beleza e bem-estar, ele foi um dos que mais cresceram aí pós-pandemia. Né? Obviamente a gente tem alimentação, porque as pessoas não podem deixar de comer, sempre ele está ali, né, em primeiro, mas analisando todos os outros últimos anos, o de saúde, beleza e bem-estar foi um dos que mais cresceram. Né? E vai continuar crescendo, porque as pessoas estão cada vez mais precisando dessa saúde. Né? Então a gente está falando aí muito da ansiedade, a gente está falando de estresse, a gente está falando de depressão, a gente está falando de uma série de situações que a gente já viu aqui que a eletroestimulação pode, né, e com certeza vai curar essas pessoas de uma maneira, não sei se eu posso dizer assim, convencional, de uma forma mais gostosa, uma coisa mais prática, né? Eu falo por mim mesmo, né? Precisando um pouquinho, né, assim, né, treinar, mas às vezes a gente não acha o tempo, né, no nosso dia a dia. Às vezes a gente acaba não tendo aquela disposição, né? Porque 30 minutos para chegar, é mais 1 hora, mas quando você vê foi 2, 3 horas, e às vezes isso daí, né, já está limitando. E quando a gente vê a Perforce com todo esse modelo de negócio, né, bem estruturado, né, como eles comentaram, desde o nome, né, desde as cores, desde o layout do padrão, né, da proposta, do propósito, né, então isso daí traz para a gente assim, uma afinidade, uma tranquilidade realmente, né, para poder de fato cuidar da saúde, né. Então, a gente... Poxa, eu estava vendo as pesquisas antes ali, 4%, né, das pessoas praticam aí, né, Matheus? Eu acho que, complementando o que tu falou, assim, o mercado de saúde, ele cresce, mas as pessoas não acompanham na mesma proporção o quanto elas fazem de exercício físico, né? Então, a vontade das pessoas de ficar saúde, ela é cada vez maior, mas o tempo é cada vez menor. Perfeito. Ou, pelo menos, elas querem dedicar cada vez menos tempo, mas querem ter resultados cada vez maiores, né? Então, isso, inclusive, foi dentro da nossa pesquisa de modelo de negócio, a gente identificou um problema, né? Na verdade,
um grande potencial de negócio. Porque o problema era esse, as pessoas querendo ficar mais saudável cada vez com menos tempo. E onde está o potencial de negócio? Primeiro que o Brasil ele é gigante. Então, qualquer coisa que tu crie no Brasil, tu tem uma perspectiva de crescimento grande se tu pensar em expansão dentro do próprio país, né? Então, tem uma facilidade em relação a um país que é pequenininho e daqui a pouco, para crescer, tu teria que mudar de país, por exemplo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando a gente pensa em números, isso que o Lucas falou é real, né? Quando a gente pensa em atividade física, ela é diferente de exercício físico. Atividade física é qualquer atividade, mesmo que não tenha um cronograma formal, mas aí se fala assim, pelo menos qualquer atividade com uma duração mínima de 10 minutos de forma contínua, ela pode entrar no cálculo de atividade física diária para tu ser considerado sedentário ou não. Então, quando a gente fala num mínimo de atividade física realizado na semana, a gente está falando aí de 63% da população brasileira que não consegue atingir esse mínimo na semana. Então, de cada 10 brasileiros, 6 não conseguem atingir o mínimo. Lembrando que é qualquer atividade de pelo menos 10 minutos. Então, se a gente vai na padaria a pé e leva 10 minutos, eu já posso considerar como uma atividade feita. Mesmo assim, a gente não consegue atingir. Quando a gente passa de 60 anos, esse número vai acima de 70%. Então, de cada 10, 7 idosos não conseguem atingir esse nível. E daí sim, quando a gente vai para exercício físico formal, que daí é aquele exercício com um roteiro, uma periodização, que daí a gente fala em pessoas que pagam pelo exercício. Então, academia, crossfit, pilates, funcional, tudo isso entra dentro de um bolo e a gente tem um número X de pessoas matriculadas em centros de condicionamento físico no Brasil. E é 4,83% só da população. Então, a gente está falando do nosso negócio, por exemplo, pensando em eletroestimulação. Eu posso atingir esses menos de 5% que já fazem academia convencional. Mas, na verdade, eu quero atingir os 95% que não chegam na academia porque não se encaixam nesse ambiente. Então, se a gente já vê que o negócio academia convencional é um negócio bilionário no Brasil, imagina se eu pegar os 95% que não estão nessa academia, o quanto eu posso crescer dentro do Brasil. Então, essa é a nossa expectativa como negócio. É atingir essa grande população que sabe que tem que cuidar da saúde, que sabe que é importante, mas que por algum motivo não consegue priorizar dentro da sua rotina. Então, a gente vem com uma tecnologia que propõe um treino muito mais curto, com pelo menos uma vez por semana, de 20 minutos, para entregar essa saúde que ela tanto está buscando aí. Perfeito. Tanto que, inclusive, a gente trata isso não como uma moda, né? Sim como uma tendência, né? Porque a gente sabe que ela chegou para ficar, né? Então, assim, que nem tu falou ali, Lucas, ali para dar um pouco como uma brincadeira, como nossos alunos vão chegando pra gente, né? A gente, às vezes, tem homens ali, né? Chega assim, daí tu vai falar assim, um homem mais ou menos 55 anos, 60 anos, assim, tu chega ali, ele tá ali fazendo, né? E tu, ei, tudo bom, seu Sérgio e tal. Aí tu, eu vim aqui que minha esposa mandou eu vir. Eu tava precisando fazer exercício, eu não gostava de academia, não tinha tempo e tal, ela mandou eu vir aqui, daí eu tô vindo aqui, uma vez na semana, eu tô me sentindo melhor e eu tô vindo. Então, daí, isso acontece muito com os nossos alunos. Então, assim, alguém desbrava, né, o primeiro a conhecer, né, vencer essa barreira, né, do desconhecimento, que ainda pra gente é uma das maiores objeções, né? Perfeito. Então, ela acaba indo ali, nos conhecendo, e depois ela sente o benefício e ela vai vendo para quem ela vai indicar o melhor benefício. E aí começa a trazer, né? A gente tem um público ali que são de mulheres ali de 35 mais ali para cima. Então, daí ela já traz a mãe. Então, a gente tem aluno de 84 anos. Não, então, ela vai vendo assim, isso aqui tem baixo estresse articular. Isso aqui é interessante para minha mãe, né? A gente sabe que os idosos têm um grande problema com queda, né? Então, isso aí ajuda demais, né? E até por características da corrente também, né? Os idosos também têm um benefício muito grande, né? Então, assim, a gente vai vendo que a gente tem famílias super fortes, né? Cada unidade nossa, a gente tem famílias. 4 pessoas da mesma família, 5 pessoas da mesma família. Então, isso aí acontece muito. E é exatamente o que a gente disse. Eu gostaria de fazer, não tenho tempo. Até hoje tu não sabia o que tu podia fazer, né? Hoje tu já sabe o que tu pode fazer. Eu saio daqui me matriculando já. Então aí possivelmente vai ter mais pessoas que nem tu, e aí tu vai fazer, ela vai, gostei, me adaptei, e tem aquela quebra de rotina, né? Porque tu não acaba indo todo dia, né? Então tu vai lá conosco, a gente tem uma
uma logística muito facilitada, né? Depois, de repente, vai entrar mais no negócio, né? Mas assim, tu consegue trocar o dia da semana, tem um aplicativo ali, né, e tal, e tu troca o dia da semana, então tu não sente aquela coisa que tu não tá aderindo, né? Então a gente sabe que o grande problema, né? Depois o Matheus pode vir com os dados aí de adesão, o que faz tu não aderir ao treino, como é que tu não vai... Então, assim, a gente acaba fazendo que com o aluno tem uma adesão muito maior, ele fique feliz que ele tá indo, né? Ele acaba se comprometendo mais com a gente, e a gente se comprometendo com ele, né? Então, assim, a gente tem muitas coisas no nosso negócio que a gente faz que sempre o aluno se engaje, se comprometa com ele, e a gente, do outro lado, da mesma maneira, né? Se comprometendo com Então, com ela os nossos personalizada no seu atendimento, né? Por ser, né, praticamente individual, né? Que Não, é vocês individual. comentaram, é 100% individual. individual. E também o tempo do cliente, né? Que pode ali ajustar conforme, né, a necessidade dele. Poxa, teve um atraso ali, aconteceu alguma coisinha, vai lá, Não. bom, no aplicativo, mudou, tudo certo. Lucas, hoje a gente fala assim, ó, o nosso aluno, ele é tão personalizado, né? A gente, no marketing, a gente fala, é hiper personalizado, Hiper né? personalizado. Porque ele pode escolher até a playlist dele, né? Então, assim, Olha aí, que ele legal. entra, o que ele quer escutar. Nós temos alunos que gostam de diversos tipos de música. Tem lá a lista do Marcão, não sei o que, no Spotify, né? A temperatura do ar-condicionado. Então, assim... Que é uma briga nessa academia. que é uma né? briga, né? Tem uns Então, que a querem gente sabe que desligar, isso aí... uns querem ligar. Então, assim, aquele momento é o momento do aluno, né? Então, assim, desde que ele entra, é sempre individual. E Que por que legal, isso? cara, Porque a que gente legal. sabe que, como profissional, também depois a gente pode entrar mais na parte técnica, mas vou entrar mais na parte não da tecnologia em si, tá? Mas na parte do cuidado, mas vou mais superficial, assim, que é o olhar para o aluno, saber se ele está fazendo o movimento correto, né? Além do que a tecnologia também, né, tem todos os benefícios da gente fazer essa aula individual, mas essa parte do cuidado, será que está fazendo bom? A gente está, que eu falei, estamos falando de alunos aí, né, clientes de 84 anos, né? A gente não pode simplesmente soltar ali. fazer agacha e não tá olhando, né? Então, assim, isso, né, a gente vai aprofundar, mas isso é um treinamento que a gente faz exaustivo, né, com nossos colaboradores, né, e com toda a rede, assim, que é esse cuidado, né, e essa humanização, né? Saber que o aluno está nos dando aquele tempo e a gente, né, Matheus, prioriza esse tempo. Todo o nosso negócio é feito em volta do tempo, né? Então, a gente, já que ele está ali, nós vamos dar os 100% daquele tempo para ele, entregar o melhor para ele, né? Para que ele saia satisfeito, né? E saia melhor do que ele chegou com a gente, né? Até mesmo porque esse tempo, né? São uns 20 minutos, né? Que você comentou. Eles equivalem ali a... Quanto aí, Matheus, mais ou menos? A gente não costuma fazer essa comparação direta, assim, equivale a 1 hora, 2 horas, porque quem estuda um pouco assim de evolução de treino sabe que um treino de força, por exemplo, não se avalia por tempo. Vou te dar um exemplo básico. Tu pode ficar 2 horas na academia e falar do futebol e tu fazer 2 exercícios. E pode chegar uma pessoa em 10 minutos fazer 8 exercícios. Então, geralmente, a gente avalia por carga total de treino, é um pouco diferente. Mas o que a gente, para ficar mais claro, assim, a gente promete que a gente vai te entregar o treino, a quantidade, o volume, carga necessária para te entregar o resultado que a gente está se propondo. Então, por exemplo, assim, se teu objetivo é ganhar força, em 1 mês eu conseguiria entregar X de força na musculação, nesse mesmo 1 mês eu vou te entregar os mesmos X ou mais de força na eletro. E para isso eu vou precisar de 1 ou 2 treinos por semana. Então a gente trabalha muito mais com tempo, tipo assim, em 3 meses, quanto de resultado eu consigo ver numa musculação, é o que a gente vai se propor a entregar ali também. Só que em vez de tu ir 3, 4, 5 vezes lá treinar na musculação, tu vai vir 1 ou 2 vezes treinar comigo aqui. Então a gente vai mais nessa linha. Então a gente não fala assim, que vale a 2 horas de musculação, porque é muito relativo. Depende assim. da pessoa, cada um pode tem a sua... equivaler a 5 horas, se for que nem o fulano que só vai conversar daqui a pouco. Né? Então, assim, não faz muito sentido essa relação. Perfeito. Mas é mais nessa linha, assim. Então, o tempo que tu gasta lá, o período, né, vai ser o mesmo período, só que tu vai precisar vir muito menos vezes e ficar muito menos tempo comigo. A gente se propõe a entregar esse tipo de resultado. Sensacional. É a solução aí para quem está buscando, né, sair, né, do sedentarismo, né, de forma prática e rápida, né, e segura, né, acho que é o principal. Exato. Aí. Essa é a nossa Essa proposta, é a grande... assim, é entregar algo diferente para o público que não consegue aderir ao treino convencional. E o legal da Perforce, né, pessoal, acho que quem está, né, assistindo, acompanhando aqui um pouquinho, que o cara deve imaginar, né? As pessoas devem imaginar, poxa, mas o modelo de negócio desse aí deve ser, né?
muito caro, deve ter um investimento muito alto, né? A gente sabe que praticamente 80% dos negócios hoje de franquias no Brasil, eles às vezes são acima de 250, 300 mil reais. Né? E a gente sabe que mais de 80% da população não tem né, todo esse capital para investir. Até mesmo porque às vezes é um segundo negócio, ou às vezes a pessoa está saindo do emprego que ficou muito tempo. Né? Então está querendo se realocar no mercado, né? Mas como não tem todo esse conhecimento, né? Por isso que o franchise é fantástico, né? Ela traz essa experiência, essa expertise, né? Dos profissionais que estão por trás dos CPFs, né? Que o Rodrigo falou, através de um CNPJ muito bem estruturado, para poder entregar essa segurança, né? Entregar esse caminho, né? Esse passo a passo, esse cuidado, esse acompanhamento para ela não errar onde com certeza, absolutamente ela vai errar. Porque qualquer negócio que você vai começar do zero, você tem que passar pelo processo. Né? E esse processo, a gente sempre fala assim, né? Que a maioria do aprendizado é na dor, né? Então, assim, é emocional. Né? Então, ele envolve, né? Desde equipe, desde achar o ponto, desde a parte de você fazer a gestão, desde a parte de você entender teu público, do marketing, do relacionamento comercial na ponta, de fato, né? Então, a gente quer saber agora, né? Um pouquinho, né, Rodrigo, aí, os valores, né? Da franquia, do negócio de vocês, né? Um pouquinho dos dados aí, porque eu tenho certeza que vão ter muitas pessoas aí querendo se tornar um franqueado aí da Perforce. Perfeito. Só antes, Lucas, da gente passar aqui para a parte de valores, que eu acho que todo mundo que está vendo aí com certeza está gostando da Perforce. Não desconecta, não. Eu queria só entender, isso é muito importante, a gente vai falar para você quanto que você precisa investir para se tornar um franqueado da Perforce, né? Se você está gostando do modelo. Mas antes só de falar a questão de valores de investimento, com quantas franquias a Perforce está no momento no mercado e vocês são muito fortes na região sul, né? Uma franquia gaúcha. Aonde mais, em quais estados vocês estão? Tá, eu falo essa parte, tu fala dos valores. A gente está hoje com 16 unidades, sendo 3 em operação e 3 em período de implantação, né? Então, a gente realmente tem a grande maioria na região sul, né? No Rio Grande do Sul. Aí, além do Rio Grande do Sul, a gente está no Mato Grosso do Sul, com 2 unidades lá em Campo Grande e Dourados. A gente está chegando em Rondônia, lá em Cacoal, e subindo lá para São Luís do Maranhão também. Então, a gente está... Hoje, digamos assim, que o Brasil não tem mais barreira para nós. Então, a gente está nas pontas, né, do Brasil, assim. Então, a gente está com a operação toda formatada para conseguir entregar em todas as pontas, assim. Mas hoje dessas, vou ter que contar aqui, mas acho que umas 10 deve ser no Rio Grande do Sul, acho. E isso aí foi uma estratégia, né? Até porque como a gente validou o nosso negócio muito tempo operando, né? E vendo que a gente conseguiria aí, né? Migrar para uma situação de franquia, a gente, né, visualizou, não, primeiro vamos para uma unidade que seja próxima da gente, para que a gente consiga dar um suporte melhor e assim, consequentemente, indo um pouquinho mais para longe. Então, a gente foi crescendo próximo, né, da nossa... A gente é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, foi Porto Alegre, outra unidade em Porto Alegre. Daí começou a vir para Canoas, Novo Hamburgo, aí São Leopoldo. Aí foi indo ali as cidades. Quem conhece a região é a BR, assim, a estrada. Tu vai indo, tem uma cidade depois da outra. A gente foi cumprindo toda a estrada. Assim. Cartilha do franchising. Muitos franqueadores precisam seguir. O crescimento em espiral, né? É o mais seguro sempre. Para tu ver essa parte, a gente não sabia, né? Mas a gente foi... Mas a gente estava... Sorte privilegia as mentes. A gente gostaria... A gente sempre quis dar o maior suporte. Quando a gente fez nosso negócio, a gente fez botando o aluno no centro. Quando a gente falou, vamos para o franchise, né? Vamos para a franquia, vamos colocar o nosso franqueado no centro. Como é que a gente vai, né, dar o suporte para ele? Como é que a gente vai fazer tal coisa? Então, isso também era uma insegurança nossa, né? A gente está vendo, a gente é na ponta, né? Então, isso é o grande problema, às vezes, né? Da parte dos profissionais da nossa área, né? Às vezes está muito vinculado à pessoa, né? Sim. E a gente queria desvincular isso e criar uma metodologia. Então, foi muito tempo a gente trabalhando metodologia para treinar, para fazer isso passar de uma para outra, né? O quanto a técnica isso acabava envolvendo. Então, esse crescimento, né, em espiral, para nós foi por proximidade, porque a gente queria simplesmente saber, olha, ali a gente consegue dar o suporte tranquilo, fica mais fácil, a gente conseguir fazer qualquer tipo de interação, né? E assim por diante, mas a gente foi vendo que daí
quanto mais processo a gente tinha, mais suporte a gente conseguiu. Agora está no momento de a gente dar um voo mais alto. Aí a gente foi para Mato Grosso do Sul ali e as unidades foram super bem ali. Então a gente viu assim, agora acho que a gente está preparado realmente para ir para qualquer lugar aí, né? São 2 modelos atualmente, né? O modelo de conversão e o modelo de unidade nova que vocês têm. Isso. O modelo de conversão seria se alguém tem já um estúdio de eletroestimulação funcionando, que é uma outra marca, uma outra metodologia, enfim. E a gente vai lá transformar ele em Perforce, né? Perfeito. Então, já existe o negócio, só que a gente vai lá aplicar nossa metodologia, toda a nossa parte de comunicação visual, né? Então, ele vai se transformar em Perforce. E o modelo unidade nova é do zero, né? Então, não tem nada, quero entrar na Perforce, a gente inicia todo o processo do zero. Desde a escolha do ponto, desde achar a melhor cidade, o melhor local, né? Desde o início. Então, fechando o negócio com a franquia, a gente já inicia todo o suporte, desde de escolher o ponto até implantar. E isso ali que essa franquia em conversão, assim, a gente tem uma na rede, né? Às vezes, assim, legal. tem aquela pessoa que foi empreender, né? Sozinha, chegou no metade do caminho ali, né? Ficou um pouco perdida, daqui a pouco ficou com dificuldade de contratar pessoas, né? Então, às vezes, acabava nos chamando, na época nós também não era franquia, nós dava mais treinamento, né? Então, a gente acabou, olha, se tu virar Perforce, né, a gente vai dar toda a parte de treinamento, de suporte. Então, assim, a gente sabe que às vezes pode ter pessoas por aí, né, que estão empreendendo, né, por algum motivo ou outro, acabaram não nos conhecendo, né, mas agora a gente está aí para vocês aí, né? Então, tem algum tipo de dificuldade, né, a gente acaba conseguindo ajudar nisso aí, trazendo toda a nossa metodologia, todo o nosso suporte, todo esse nosso know-how aí e faz ela virar, né, digamos assim, a bandeira da Perforce, né? Então a gente já tem na rede, né, uma franquia dessa maneira e a franquia que nem o Matheus falou, né, que é a franquia convencional, que é a parte do zero, né? Desde da ajuda para abrir um CNPJ, um contador, até estar funcionando, né, com a capacidade lotada aí. É uma operação enxuta? Quantos profissionais precisam hoje para operar a unidade? A gente tem uma operação muito enxuta. Essa era uma grande preocupação nossa, né? Quando a gente abriu o negócio, eu e o Matheus, a gente sentava e falava assim, né? Nós vamos abrir para quem? Acho que isso é uma pergunta que vem na cabeça da gente. Nós vamos abrir para quem? Pô, eu sou fisioterapeuta, profissional de educação física, né? Vamos abrir para os nossos colegas, né? Vamos abrir para o operador, né? Mas a gente sabe que às vezes o operador pode sentir um pouco da falta do investidor. Perfeito. Então a gente foi fazendo algumas linhas assim, isso aqui funciona para o investidor, isso aqui funciona para o operador. E a gente foi levando, então, né, nessa área. Então, assim, a gente teve tanto franquia, tanto franquia não, digamos assim, a gente foi levando o modelo de negócios sendo bom para o investidor, onde a gente entra com toda a parte de treinamento e suporte. Digamos que esse interessado seja um cara que já tem algum outro tipo de negócio, já tem alguma noção de business, de gestão, mas ele não tem essa nossa parte técnica. Então, a gente entra desde a parte de contratação, ajuda na entrevista, no treinamento, né, para conta aquele operador que tem muita insegurança, né, no negócio. Aí a gente acaba ajudando ele na parte de gestão. Esse é o nosso maior problema dos nossos profissionais da área da saúde. Às vezes é cobrar, né? Cobrar um cliente, né? Isso pra gente, assim, quem está nos escutando aí vai entender muito direitinho aí, sabe? Quantas vezes a gente atendeu a pessoa e acabou não cobrando no final. Então a gente fez toda essa parte de suporte para que, se a pessoa quiser atender, vai ter lá um software, um sistema, um aplicativo que está fazendo toda essa parte onde ele está sendo importante porque ele tem que ser, que é atender o aluno, né? Então, por isso a gente montou uma operação muito enxuta. Então, hoje a gente tem franquias que iniciaram só com um colaborador. Né? Então, assim, ela inicia com um colaborador. E quando é quando é o operador, é ele mesmo. Ele mesmo, né? A gente teve uma das primeiras unidades. E foi bem legal, assim, né? A gente começou meio que nisso, né? Então, chegou um primeiro investidor, depois chegou um operador, chegou um investidor. Então, assim, quando no início, a gente tem a possibilidade de começar apenas com uma pessoa. Se ela remanejar a agenda, tem aplicativo, então tem essa parte de controlar. Então, assim, a gente sabia que isso é um problema, né? Esse passivo trabalhista, essa operação grande, ter muitos colaboradores e
tal, e isso acaba trazendo uma despesa para a gente, né? Então, se eu sou inseguro, já vou me aventurar como empreendedor, ainda vou ter que ser chefe de tantas pessoas, contratar tantas pessoas. Então, a gente já pensou nisso. Então, a gente tem todo esse suporte de software, sistema, aplicativo, né? E aí tem toda a parte de treinamento ali. A gente sabe que uma pessoa, se uma pessoa consegue dar conta, né? A gente ficou, né, Matheus? Quanto tempo ali? 1 ano e pouco. Numa operação com uma pessoa, né? Então a gente fala assim, a gente passou assim, no início nosso ali, o Matheus ficava muito mais na operação com o aluno, eu muito mais na operação com a gestão, né? Então assim, a gente sabe que dá, então com certeza dá para começar ali com uma pessoa ali e a gente tem franquias hoje que tem 2 colaboradores. Né? Então, com a agenda hoje integral, né? Das 7 da manhã às 21, assim, por exemplo. Uma boa lucratividade com 2 operadores, né? Então, assim, a gente teve até, é bom contar essa história aqui, a gente teve uma franqueada quando nos procurou e fechou contato conosco, foi uma das coisas que ela falou, eu gostei de vocês porque eu vim de uma outra situação onde foi muito problema, era muita gente, era muito na hora que tinha que lidar pessoas diferentes e tal, e com vocês eu gostei muito dessa possibilidade que é 2 pessoas, 1 pessoa, 2 pessoas, no máximo 3 pessoas, aí eu consigo fazer minha operação e eu gostei disso, né? Ela falou, óbvio, né, de todo o resto, mas ela deu uma ênfase nisso aí, né? E a gente sabe que isso é importante, né? Sabe que isso é um gasto fixo ali pro nosso franqueado ali, né? Para esse novo empreendedor, né, que vem pro mercado aí, a gente sabe que quanto menos eu deixar esse gasto fixo lá em cima para ele, mais segurança ele tem, né? E a gente então tenta ajudar ele. Então a gente é uma operação bem enxuta aí que com 1 a 2 operadores assim, dos colaboradores a gente consegue aí manejar a franquia muito tranquilo. Maravilha, pessoal. Então vocês viram, né? Conheceram hoje um pouco mais da Perforce, esse grande modelo de negócio. Eu ia até fazer perguntas, né, Matheus, em relação ao dia a dia da operação, mas eu acho que isso deve ser o pessoal de expansão de vocês, a parte de consultoria, que vai explicar para essa pessoa que tem interesse como funciona, né? Para quem gostou, para quem quer saber mais detalhes ali sobre a Perforce. Vocês têm uma equipe por trás, hoje a Avante faz toda a parte de expansão para vocês. E agora sim, né, Lucas? Até eu peço desculpas para você, porque o grande finale realmente é a parte do investimento que todo mundo quer saber. E quanto hoje que esse candidato, franqueado, essa pessoa que tem interesse na Perforce, qual que é o valor de investimento para ela se tornar um franqueado, fazer parte da rede, ter todo esse suporte e, claro, entrar dentro desse mercado aí com alto potencial. E a lucratividade média. Exatamente. A lucratividade. Hoje a gente tem aí de 105 a 125 mil, que é o investimento que a gente fala, né? Esse valor é um valor testado, né? A gente, desde o início, quando a gente fez, que nem o Matheus falou lá no início do nosso bate-papo aqui, né? Falou nossa primeira unidade, que a gente montou a unidade padrão. Até que eu só gostaria de comentar um pouco, quando a gente montou a unidade padrão, a gente foi atrás de uma arquiteta específica da área do franchise. Então, não é uma arquiteta urbanista, residencial. Ela é específica de franchise, que já trouxe para nós. Então, hoje, nosso franqueado recebe todo um projeto com painel semântico, né, e tudo mais. Então, ela trouxe todo um know-how para a gente saber realmente. Então, a gente fez a primeira unidade na ponta do lápis. Tá? Porque a gente sabe que isso é uma grande dor do franqueado, essa primeira parte do projeto arquitetônico. Né? A gente fala uma coisa, chega no final, às vezes o franqueado lá acaba, mas eu achei que era tal valor e tal. Então, a gente sempre lança aí, né, faz um contrato, o franqueado ele faz o projeto e a gente pergunta, e aí, quanto é que foi? Foi tanto? Está dentro do que a gente esperava. Então a gente vai, né? Então a gente vai sempre se atualizando. Então ainda a gente está ainda dentro dos 105 a 125 mil, né? Hoje a gente pode falar que a gente é uma rede que a gente se preocupa com a lucratividade líquida, com a última linha ali do DRE ali, porque a gente quer saber o quanto entra no bolso, né? A gente sabe que, né, no final ali, no final do dia, o cara quer saber o quanto frigir dos ovos, isso aí. No frigir dos ovos a gente quer saber o quanto que eu levo para casa ali de dinheiro, né? Então, assim, a gente sempre se posicionou
com isso, e porque a gente sabia que queria trazer, isso traria segurança para o nosso franqueado, né? Então, hoje na nossa rede, a gente tem uma média de lucratividade líquida de 47%, né? Tendo unidades que podem ter até 70% aí de lucratividade. Porque a gente consegue, que nem o Matheus falou, a gente consegue, às vezes, ter 2 colaboradores e ter uma agenda cheia. Né? Então, sem tu precisar ter mais colaboradores ali, né, digamos, fixo da unidade. Né? Daqui a pouco tu vai ter uma faxineira ali, digamos assim, para tu ter Claro. né, não vai ser nem uma limpeza, assim, que não vai ter uma coisa assim de rotina, assim, mas tu consegue. Então, essa lucratividade ela vai aumentando muito, né? Quando a franquia vai aumentando, né? Vai aumentando o número de clientes, né? Mas hoje a gente tem com essa 47. Então, hoje a gente fala que a gente é uma franquia que a gente olha muito para lucratividade do nosso franqueado, né? E que nem tu disse no início ali, a gente fica muito feliz quando a gente vê né, chega no final do mês ali, vai olhar ali, né, o faturamento, a gente sabe que o nosso franqueado ali, né, teve sucesso. Isso para nós é muito legal, a gente dá esse feedback, a gente conversa, sabe que de alguma maneira ou outra a gente conseguiu ali ajudar ele, né, a mudar, né, que ali o Rodrigo disse no início, né, são pessoas que às vezes Sonhos, né? Sonhos. A gente trabalha com isso, né? A gente não tem nenhum outro tipo de renda que não venha, né, do empreendedorismo, né? A gente empreende, a gente vive do empreendedorismo, né? A gente está sempre ali. Então, a gente sabe o quanto é difícil e sabe o quanto é prazeroso quando a gente tem esse sucesso, né? Então, a gente realmente bota a mão na massa, né? Não sei se a gente falou antes do suporte, mas hoje, só para deixar assim, o nosso suporte, ele vai desde um questionamento do aluno. A gente tem o nosso franqueado lá, a gente tem um grupo com os colaboradores dos franqueados, que é uma questão, eu estou com um aluno aqui que tem a seguinte situação, patologia, posso fazer? A gente está lá, o Matheus, dando uma dica, até mandando desenho de musculatura para ele, né? Então, a gente, daqui a pouco o franqueado está com algum tipo de dúvida, precisamos de um material diferente. A gente cria um material para ele conversar com o tipo de médico, para mostrar quais são os benefícios que a eletroestimulação traz para aquela especialidade, né? Então, assim, a gente tenta ajudar ele ao máximo, botando, né, trabalhando a gente mesmo, né, e dando esse suporte ali para ele ali, para que ele tenha esse sucesso e que a gente seja sempre o mais lucrativo ali para ele no final, né? Então a gente fica muito feliz com isso, né? Porque foi uma coisa que a gente se planejou, porque às vezes a gente colocar no papel aceita qualquer coisa, né? E a gente, quando a gente vai batendo ali, né, no DRE ali, a gente vê que isso é o que está acontecendo, né? A gente sabe que a gente hoje é uma franquia onde a lucratividade nossa é uma lucratividade muito boa, com essa média aí bem interessante aí. Excelente. Perfeito, pessoal. Bom, esse foi mais um AvanteCast, então. Matheus, obrigado por ter se deslocado do Rio Grande do Sul até aqui para poder bater esse papo junto com a gente. Henrique também. Foi um bate-papo muito legal, conhecer a história de vocês, tudo que vocês oferecem, entender um pouco mais sobre esse mercado de eletroestimulação, e não à toa a Perforce tem se tornado uma referência aí dentro do mercado. Lucas, obrigado também mais uma vez pela tua presença. Lucas, fundador aí da Avante, empresa que hoje é responsável então pela expansão da Perforce também, com uma equipe especializada. Obrigado. E é isso aí, com as considerações finais, agora com vocês aí. Eu queria só convidar, né, quem não conhece ainda, a Perforce está em vários lugares já do Brasil. Então, convidar a conhecer pessoalmente, fazer um treino lá com a gente, fazer uma aula, entender um pouco mais como funciona a tecnologia, como é a nossa metodologia, que eu não tenho nenhuma dúvida aí que vai se encantar. E, quem sabe, né, pensar num negócio aí também na sua cidade, aí, levando a Perforce aí adiante. Qual que é o Instagram, qual que é o site lá pro pessoal? Perforce Brasil. Só procurar @Perforce Brasil ou então perforce.com.br e vai chegar lá no nosso Instagram, no nosso site. Né? Para mim foi um prazer também aqui estar de novo, faço minhas palavras do Matheus aí, convido todo mundo a conhecer a Perforce, bater um bate-papo com a gente participa das reuniões aí, né, tirar todos os tipos de dúvida, desde as dúvidas técnicas quanto as de gestão, que a gente está sempre bem aberto ali para responder todo mundo ali, para que a pessoa se sinta bem segura ali para avançar, né, e aí realizar esse sonho de ter uma franquia aí, a gente vai estar aguardando vocês aí. Maravilha, obrigado Rodrigo, obrigado Matheus, obrigado Henrique, prazer aí, mais um AvanteCast, né, com muita aula aí, né, muito conteúdo aí, que eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente aí, com muita saúde.
Então, até o próximo aí, né, Rodrigão? Até o próximo. Obrigado, pessoal, mais uma vez. E a gente se vê no próximo AvanteCast.